conforto. Queremos dar as boas-vindas aí aos irmãos, ao pastor Michel, que está conosco, pastor Edivaldo, pastor Rui, o Ricardo, nosso professor, nosso irmão Coriolano, grande evangelista, né? Está aí já pronto para a próxima batalha. Glória a Deus por isso. Nossa irmã Vasti, da cidade de Patos, sertão da Paraíba, nossa irmã Irene, a esposa do nosso irmão Cori. Então, vários irmãos estão aqui já entrando. Hoje estamos transmitindo não apenas pelo Facebook da Educação Cristã, não apenas pelo YouTube da Educação, mas também pela Missão Evangélica de Mangabeira. Estamos transmitindo por 3 meses. Então, tem irmãos aí, né, que estão também em outro canal YouTube, que é da Missão Evangélica, lá em nossa igreja. Estamos transmitindo também aqueles que estão conectados. Por isso, você não vai perceber alguns cumprimentos aí. Quem está no canal da Educação Nacional é porque eles estão entrando também por um outro canal, certo? Mas o objetivo é que todos estão participando de forma ativa. Vamos convidar aqui o pastor Alexandre Magno, já conhecido todos nós, né? Seja bem-vindo, pastor Alexandre, mais uma vez. Para aqueles que não conhecem, já ministrou aqui, especialmente, um tema muito precioso sobre a soteriologia, a cristologia, é professor de teologia sistemática, é diretor do Seminário Sertanejo de Itaporanga e é o mestre nas Escrituras. Com certeza, uma alegria muito grande contar com essa participação nesse tema importante, nesse tema de oportuna reflexão que cada um de nós precisa ter. Então, suas considerações iniciais, pastor Alexandre, pode iniciar a sua ministração nesta manhã. Paz do Senhor para todos os irmãos. Alegria nos recebermos de Deus essa oportunidade de nos reencontrarmos aqui neste dia. Agradecer ao pastor Cesário Júnior pelo convite. Louvar a Deus pela vida da nossa querida Merinha, a nossa intérprete, que tem dedicado sua vida aí a esse ministério maravilhoso com os nossos irmãos surdos, e que são uma bênção para a igreja, são uma bênção para todos nós. Quero parabenizar o pastor Cesário pelo discernimento em escolher um tema tão relevante, tão importante como esse tema, extremamente pertinente para o nosso momento atual. Quem não sabe que esse tema, a política, tem sido aquele que está na ordem do dia na nossa nação, porque a situação é muito complexa, muito, eu diria até mesmo dramática, e nós não podemos estar alheios a tudo isso, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, que conhecem as Escrituras Sagradas, que muito têm a dizer sobre esse tema. Não podemos, de forma alguma, deixar de pensar sobre essas coisas como cidadãos brasileiros, crentes deste país, desta nação, que passa por um dos momentos mais delicados de sua história política. Nós precisamos entender o que acontece, fazer leituras adequadas, não leituras viciadas, condicionadas, porque pode acontecer de nós estarmos tomados por certos pensamentos, por certas ideias que nos são assim transmitidas, que acabam por nos fazer entender de maneira errada o que acontece ao nosso redor. E não é isso que desejamos. O que nós queremos é fazer leituras corretas de acordo com aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Nós temos uma...
Pois não? Só gostaria de lembrar, desculpa aí interromper, viu? Mas hoje estará aberto aí para as pessoas que desejam fazer suas perguntas, suas colocações, suas reflexões. Então, após a exposição, queremos avisar a todos que teremos um momento de perguntas e respostas. Então, à medida que vai acontecendo essa exposição, você pode enviar pelo chat, você que está no Facebook, você que está no canal do YouTube da Educação, ou canal do YouTube da Missão Evangélica de Mangabeira, você pode enviar sua pergunta e teremos o prazer de responder. Obrigado, pastor Cesário, isso é muito importante. E eu pretendo ser objetivo, ser bastante direto nas colocações, para também viabilizar um tempo de qualidade para, no final, nós podermos contar com a participação dos irmãos. Amém? Então, só concluindo o raciocínio, nós somos as pessoas que têm melhor condição de fazer leituras corretas da situação, do contexto, porque temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos instrui, a palavra de Deus nos ensina. Ela abre o nosso entendimento e nos ajuda a vermos as coisas com propriedade. Então, é isso que nós queremos fazer hoje. Eu dividi essa palestra nesta manhã em 3 momentos. O primeiro vai ser de uma leitura e exposição do texto bíblico. Textos, eu selecionei 2, que falam diretamente sobre essa questão da relação do crente com o ambiente político, com o ambiente social. No segundo momento, nós vamos fazer breves aplicações daquilo que vamos expor a partir do texto sagrado. Então, serão aplicações objetivas, diretas, olhando para nós enquanto crentes num país democrático, num país que está debaixo de uma estrutura política participativa. Então, vamos nos ver como cidadãos desta nação, deste país, à luz do texto que vamos expor daqui a pouco. E no terceiro momento, eu vou simular 2 ou 3 situações, 2 ou 3 perguntas, que talvez não fossem contempladas nas perguntas que os irmãos venham a fazer posteriormente. Então, eu me anteciparei para colocar 2 ou 3 situações acerca da relação da igreja com a política, ou dos crentes, especificamente, com a política. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, e convido vocês a nos acompanharem, está na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, dos versos 13 a 17. Depois nós vamos ler um texto clássico no que tange a essa temática, que é Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. E vamos basear nossa reflexão principalmente no segundo texto, no texto de Romanos. Porém, eu começo por Pedro, porque esse texto de Pedro tem muita semelhança com o texto de Romanos, e eu tenho a impressão de que, ao escrever, de alguma maneira faz referência ao outro. Pelo fato de Paulo falar de maneira mais abrangente, me parece que a tendência é que Pedro tenha tido conhecimento desse texto de Paulo, e então fez as suas considerações de maneira mais breve, e focando um pouco mais na segunda parte, que é quando ele trata da relação entre servos e senhores. Não vamos entrar nessa parte do texto de Pedro, mas apenas na primeira. 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17, que diz o seguinte: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, façais emudecer
a ignorância dos homens insensatos. Como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai as autoridades. Esse é o primeiro texto, e vejamos agora o segundo, e percebam como os termos são semelhantes. Claro, Paulo com a sua própria linguagem, mais polida, mais rebuscada do que Pedro, porém fazendo as mesmas considerações, tratando da mesma temática, enfatizando as mesmas verdades. Esse é o texto de Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7, e é baseado nele que vamos fazer algumas considerações daqui a pouco. Diz assim: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores. Aqui ele usa um termo genérico. Enquanto Pedro falou do rei e falou dos governadores, Paulo usa um termo genérico para falar nessas instâncias superiores de poder, que é o termo potestades. Então, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Esse é o texto de Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. Vejamos então algumas verdades que nós compreendemos a partir desses textos e de forma mais específica do texto de Romanos 13, 1 a 7. Primeira afirmação de Paulo, com a qual ele abre essa temática, este assunto, é a que toda a alma deve estar sujeita às potestades superiores, porque elas são ordenadas por Deus. A ideia é o próprio Deus estabeleceu um sistema que torna possível a vida em sociedade, e esse sistema está fundamentado na ideia de lideranças superiores que conduzem o lugar, o local, a cidade, a região, de acordo com certas regras, com certos fundamentos necessários para que a vida em sociedade seja possível e para que todas as pessoas sejam beneficiadas. Então, a ideia aqui é que Deus estabeleceu o governo. Deus estabeleceu essa estrutura de governança dos locais aonde pessoas residem, de cidades, de regiões, de tribos. Claro que Paulo fala aqui em um momento histórico cuja organização social era distinta da nossa, e o próprio modelo de governo era diferente do nosso, porém o princípio estabelecido serve para qualquer contexto e para qualquer sistema de governo. O fato básico aqui é: Deus
estabeleceu as estruturas de governo sob as quais as sociedades humanas estão, e essas estruturas de governo é o que permite que a vida em sociedade seja melhor regulada e as pessoas possam viver de acordo com os seus direitos e com os seus deveres. A ideia básica é que cabe ao governo suprir as necessidades da sociedade e regular as relações entre as pessoas, para que o direito não seja subvertido, para que os mais fortes não explorem os mais fracos, para que a desigualdade seja regulada de maneira a que as pessoas consigam viver de forma adequada, viver bem. Essa é a ideia básica aqui. Agora, um texto como esse pode gerar muita confusão, porque quando Paulo diz que toda autoridade, toda potestade foi constituída por Deus, algumas perguntas surgem inevitavelmente. Eu acredito que você vai concordar comigo, que uma das primeiras perguntas que surge, uma das primeiras dúvidas que brotam na nossa mente é: se Deus é aquele que constitui toda a autoridade, se Deus é quem estabelece toda a autoridade humana, toda a potestade, então isso significa que foi Deus quem colocou no poder certas pessoas que causaram tragédias humanas absurdas. Podemos pensar em pessoas como na Alemanha nazista, em Hitler e seus assassinatos em massa de judeus e de grupos minoritários que foram simplesmente eliminados sob o seu governo. Fala-se em mais de 6 milhões de judeus mortos sob Hitler. Então a pergunta é: Deus instituiu um homem como Hitler? Ou Deus instituiu um homem como Stalin, que perseguia cristãos, que matava cristãos, que matava o seu próprio povo? É isso que Paulo está dizendo, que nós devemos nos sujeitar a pessoas como essas? Então essas questões surgem inevitavelmente. E se um texto como esse não for entendido da forma adequada, nós podemos cair no erro de dizer que Hitler era, sim, um servo de Deus. Agora, isso parece absurdo, quando nós comparamos com outros textos da palavra de Deus que fala contra a exploração, a violência, a maldade, a tirania. Então, não dá para nós simplesmente admitirmos que Deus colocou no poder pessoas como essas. Mas o que nós fazemos, então, com esse texto que diz que toda a potestade foi estabelecida por Deus? A solução desse problema não é tão difícil como pode parecer. E é isso que eu queria convidá-lo nesse primeiro momento a ver comigo nesse texto. Paulo sabia da existência de líderes tiranos. Paulo sabia da existência de governantes, de autoridades que exploravam e agiam com violência. Então, ele está dizendo essas coisas com plena consciência do que acontecia no seu entorno, naquele contexto do Império Romano. Então, a pergunta: será que Paulo estava legitimando a atitude dessas pessoas, desses governantes? Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, que não dá para afirmarmos isso a partir desse texto, absolutamente. Paulo não está legitimando esse tipo de coisa e nós vamos entender por quê. Existe um pressuposto básico que Paulo estabelece nesse texto. E ele não está pensando aqui em individualidades, ele está pensando na instituição dos governos, em todas as suas camadas, em todas as suas estruturas, como sendo instituições importantes e necessárias para a sociedade. E qual é o pressuposto básico aqui? É o pressuposto do bem, o pressuposto da justiça.
Paulo simplesmente está ignorando o fato de que algumas autoridades extrapolam os seus deveres e agem com tirania. Ele não entra nessa questão e deixa ela de lado. E ele entra diretamente no pressuposto de que as instituições de governo têm uma finalidade básica, que é a promoção do bem, a promoção do bem comum, do bem coletivo, olhando para todos de forma igualitária. Observe comigo como isso é claro no texto. Quando ele diz, primeiro, que as potestades foram ordenadas por Deus e tudo o que vem de Deus é bom. Absolutamente tudo que vem de Deus como construção, como criação, é bom. Nas palavras de Gênesis, do capítulo 1 e 2 da criação, quando diz que tudo que Deus fez era bom. E é exatamente isso. Então, o primeiro fato aqui é, Paulo diz que as autoridades vêm de Deus, logo não podem ser más. Isso já coloca em xeque toda a tirania. Isso já coloca contra a parede toda a perversão de poder. Segunda coisa, no verso 3, ele diz, os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faze o bem e terás louvor dela. Então veja que ele parte aqui do pressuposto de que as potestades são guardiãs do bem, da justiça, da promoção daquilo que é positivo para a vida em sociedade. Esse é o pressuposto básico do governo. Esse é o pressuposto básico das autoridades. É isso que Paulo tem em mente e é isso que ele propõe. Se existem desvios nesse processo e se indivíduos e se anomalias, como um Hitler, por exemplo, pode surgir no processo, isso não inviabiliza o governo enquanto instituição. Esse déspota, a seu tempo, será eliminado. Não significa que Deus o escolheu para aquela função, mas a função que ele ocupa de forma arbitrária e tirânica, a função em si é legítima, e o princípio é, as potestades foram estabelecidas por Deus para a promoção do bem. E se alguma delas não pratica o bem, será julgada por Deus, reprovada por Deus, e deve ser também profeticamente denunciada pelo povo de Deus. Vamos um pouco mais adiante. Verso 4, ele diz, ela é ministro de Deus para o teu bem. Mais uma vez, o princípio da promoção do bem. Ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então perceba que ele está trabalhando aqui com esses elementos de bondade e de justiça. Promoção da bondade, ou seja, viabilizar uma vida em sociedade mais adequada para todos, para absolutamente todos. E se isso não acontece, há um desvio de finalidade, porque o que está estabelecido por Deus é isso. Paulo simplesmente aborda o que foi estabelecido por Deus como princípio regulador de toda a ação política, promoção do bem comum, promoção da justiça e ser guardiã da justiça, estabelecendo o castigo para aqueles que se desviam da ação correta e promovendo o reconhecimento justo para aqueles que vivem de maneira certa, de forma adequada. Esse é o princípio que Deus estabelece. No verso 5, Paulo diz, porque é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aqui o elemento da sujeição, que ele já estabeleceu no início, do qual Pedro também fala,
no capítulo 2 da sua primeira carta. Estar sujeito não significa ser subserviente com o mal que alguma autoridade possa praticar. Estar sujeito significa cooperar com a função da instituição política de acordo com o mesmo propósito, que é viabilizar uma vida em sociedade boa. Então, a ideia é, nós temos também função nisso e devemos dar a nossa colaboração, primeiro, fazendo o que é certo, fazendo o bem, com a consciência de que, se nos desviarmos de forma justa, seremos alcançados pela ação da potestade, dos magistrados, dos governantes, na justa aplicação da pena, quando nós quebramos as regras que estabelecem a vida em sociedade de uma forma boa, de uma forma adequada. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos e vamos dar conta deles. É isso que Paulo está dizendo. Então, primeira coisa, sejam conscientes, porque sejam corretos no seu procedimento, porque se vocês se desviarem com justiça, e mesmo sendo crentes, serão alcançados pela justiça que Deus estabeleceu e que é exercida pelos homens. Agora, acima disso, acima do medo do castigo, é o que Paulo estabelece aqui, vocês devem ser submissos por uma questão de consciência. E que consciência é essa? A consciência de que as regras estabelecidas e adequadamente guardadas pelas autoridades estabelecidas por Deus são regras adequadas, necessárias e justas, sob as quais nós devemos viver, contribuindo com elas, andando de acordo com elas, para que o bem que Deus estabeleceu para todos se cumpra e se realize. Não podemos nos colocar como obstáculos a isso. Devemos cooperar de acordo com a vontade de Deus. Então, quando Paulo fala em consciência, ele está dizendo isso, que devemos estar cientes de que Deus quer que nós sejamos cidadãos corretos, vivendo de acordo com as regras estabelecidas e cumprindo tudo aquilo que for justo. Então, é uma questão de consciência, nos vermos como cidadãos de um local, de uma sociedade, não como elementos estranhos ou vivendo a parte dela, mas vivendo intensamente de acordo com aquilo que diz respeito a todos nós. E andando de forma justa e sendo exemplo para todos. Porque essa é a vontade de Deus. É necessário que lhe estejais sujeitos. Ele termina dizendo, por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus atentando sempre a isto mesmo. Ninguém gosta desse tema, tributo, imposto. Mas Paulo aqui diz que é necessário isso, por quê? Para que a autoridade exerça bem as suas funções, ela precisa de recursos, e ela não é autogeradora de recursos, porque as potestades não são empresas que ganham vendendo produtos. Elas devem ser, portanto, viabilizadas por aqueles que são beneficiários dela, que é o povo, que é a população. E como isso se dá? Através do pagamento de imposto, de tributos. Agora, mesmo esse tema, impostos e tributos, ele parte desse pressuposto. Por que se arrecada? Para poder servir melhor a população. Mais uma vez, veja, por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Os impostos e os tributos visam permitir às autoridades servir ao povo, estabelecer a justiça, atender às necessidades. Então, elas são financiadas por aqueles que são beneficiários dela. Agora, se você percebe, você deve concordar comigo numa coisa. Quando a autoridade desvia os recursos
adquiridos, recebidos pela própria sociedade, e os usa de forma inadequada, então eles pecam. Porque esses impostos e tributos devem ser revertidos para o próprio povo, para o bem. Quando há perversão no uso adequado desses recursos, nós temos a corrupção. Esse mal terrível que inviabiliza o crescimento das nações, dos estados, das cidades, e que fere o princípio que Deus estabeleceu para o governo. Por fim, ele diz: dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Em outras palavras, não devemos ser sonegadores. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, queridos irmãos, o princípio está estabelecido. Deus estabeleceu os governos para o bem das sociedades. E é necessário, porque é impossível viver em sociedade, principalmente de homens caídos, de pecadores, sem que haja um órgão regulador dessa convivência. É isto que nós chamamos de governo. Então percebam que sobre essa questão, o cristão e a política, nós temos estabelecido por Deus os princípios. A política não é má em si mesma, a política é necessária, ela diz respeito à instituição divina de governos cuja finalidade é a promoção do bem de todos. Criar um ambiente mais igualitário possível, onde todos sejam beneficiados. E cabe a todos os crentes cooperarem com isso, dando o exemplo quando se submetem às leis do país e glorificam a Deus pelo seu bom exemplo, cooperando assim para que as coisas caminhem bem. Agora, vamos começar a fazer algumas considerações de cunho mais prático. Nós já vimos essa rápida exposição do texto de Romanos, e o que nós percebemos aqui, em primeiro lugar, é que Deus não legitima governantes despóticos ou governos despóticos. Quando um governo ou um governante se torna despótico, ele se torna repreensível diante da vontade de Deus. Ele quebra a regra básica de que o governo serve para a promoção do bem comum e o estabelecimento da justiça, sendo o guardião da justiça. Então, isso já está posto, já está estabelecido. Aquela pergunta que eu falei que poderia surgir, fundamentalmente nos diz, a resposta fundamental, a resposta clara das Escrituras é: Deus não legitima a ação dos perversos e dos tiranos. Esses são julgados por Deus e darão conta dos seus atos. Deus não é aquele que legitimava as ações de um Hitler ou de um Stalin. Esses são aberrações quando nós pensamos na ideia de governo, na ideia de política. Aqueles que seguem o caminho da justiça, que cumprem o seu papel, que atendem aquilo que foi estabelecido por Deus, ainda que não conheçam a Deus, ainda que não conheçam as Escrituras, mas que ajam de acordo com aquilo que é básico na compreensão de qualquer governo, que é a promoção do bem e da justiça, esses glorificam a Deus no bom exercício das suas funções. Agora, eu queria fazer algumas considerações de cunho mais prático diante disso que nós acabamos de ouvir, com relação ao que Paulo e Pedro nos ensinaram. Primeira coisa, a ideia de política, porque o nosso tema é o cristão e a política. A ideia de política. Durante muito tempo, alguns de nós, alguns dos nossos irmãos, alimentaram essa ideia de que política é coisa do mundo e, como tal, o crente não deveria se envolver com ela. Era melhor não discutir política. Era melhor não tratar desse tema. Pensemos nas coisas espirituais e deixemos essa questão de lado.
essa é uma péssima forma de encarar o tema. Porque quando nós pensamos assim, nós simplesmente saímos da arena dos debates, da reflexão, e deixamos isso com aqueles que se envolvem com a política, muitas vezes de forma ilegítima e perversa. Então nós perdemos até mesmo a capacidade de nos conscientizarmos dos processos e de cobrarmos as ações. Então é algo absolutamente equivocado pensar dessa forma, que política é uma coisa do mundo e o crente não pode se envolver com isso. Vimos que o princípio foi estabelecido pela palavra de Deus. Nós devemos sim, e é inevitável, porque até mesmo quando dizemos não quero me envolver com isso, não podemos deixar de nos envolver, porque somos cidadãos de um local que é regido por um sistema político. E nós, ao cumprirmos regras, necessariamente já estamos nos envolvendo. Então, essa ideia é absurda e impraticável. Ela é absolutamente inadequada. E só serve para perpetuar a injustiça. Porque aqueles que conhecem a verdade se retiram do campo das discussões e das ações positivas. Então, é uma péssima maneira de pensar. Segunda coisa, com base nisso que nós acabamos de ouvir das Escrituras Sagradas, qual é a nossa posição como cristãos diante do ambiente político? Pensemos aqui, do ambiente político, enquanto cidadãos. É andarmos de acordo com toda a justiça. Nós temos primeiro a palavra de Deus para nos orientar, e ela por si só já é suficiente para que nós possamos viver como exemplo para todos. Aqueles que se submetem à palavra de Deus cumprem a vontade de Deus no que diz respeito ao ambiente político-social. Porque uma vez que o governo está posto para a promoção do bem, aqueles que fazem a vontade de Deus vivem nesse ambiente da bondade e da justiça. Então, eles se encaixam automaticamente nas boas práticas, que envolvem as boas práticas enquanto ente político, cidadão de uma cidade, de um estado, de um país. A ideia básica é: sirvamos a Deus obedecendo-o e a toda a sua palavra, e nos sujeitando a toda a justiça que é regulada pelo ambiente governamental, pelos governos, no nosso ambiente político-social. Devemos nos submeter às regras, pagarmos os nossos impostos, cumprirmos as leis do país, aquelas leis justas, verdadeiras, e pelo princípio da justiça, devemos profeticamente denunciar os desvios dos políticos, que não são o desvio do governo estabelecido por Deus, mas são os desvios dos homens que usam mal essa instituição. Então, a denúncia é necessária e é legítima. E a resistência também se torna necessária quando os desvios são profundos. A palavra de Deus equilibra tudo. Veja, por exemplo, como essa ideia de relação com as instituições superiores é verdadeira. A obediência de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e a resistência quando fogem do que Deus estabeleceu, nós vemos isso claramente no capítulo 5, verso 29 de Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos são ali trazidos à presença das autoridades judaicas, e a eles é dito, não preguem, ou fora dito anteriormente, não preguem nesse nome, no nome de Jesus. Então o governo está determinando que eles não poderiam falar em nome de Jesus, ou não ensinar acerca de Jesus. Eles desobedecem essa ordem e pregam. Quando são trazidos de volta às autoridades, eles são cobrados. E lhes dizem, nós
deixamos claro que vocês não poderiam falar nesse nome. A resposta de Pedro e dos demais apóstolos é: convém obedecer a Deus antes de que aos homens. E eles simplesmente deixam claro que serão desobedientes àquilo que a autoridade estava determinando. Por quê? Porque ela estava exorbitando e indo contra o próprio Deus, contra a própria instituição divina. Logo estavam traindo o seu ofício. E a resposta de Pedro é: não vamos cumprir. Nós vamos ser fiéis a Deus. Agora entenda, quando eu digo Pedro diz não vamos cumprir, eu não faço nenhuma referência a algumas coisas que nós vemos hoje no país. Entenda. Não me entendam mal. Eu estou falando qual é a lógica de Pedro. Se você vai contra o que Deus estabeleceu, você traiu a sua função, a sua obrigação diante da função. Tornou-se reprovável. Vamos antes obedecer a Deus do que aos homens. No que diz respeito à nossa realidade, nós devemos nos sujeitar, sim. Porém, quando os homens se tornarem perversos e intentarem e atentarem contra a justiça, que é o fundamento e o pressuposto de toda governança, então, como igreja do Senhor, nós devemos resistir em nome do Senhor e denunciar a injustiça, a exploração, a corrupção, a mentira, o engano, a violência. Não podemos ficar calados. Agora, não é por provocação de um ou de outro, de uma autoridade ou outra, de um partido ou outro, é por uma questão de consciência. A consciência de que, ao agir de forma tirânica, os governantes estão subjugando o seu próprio povo e levando pessoas ao sofrimento, e não podemos ficar calados diante disso. A nossa consciência deve ser essa: sujeição ao que é justo, resistência e denúncia profética, aquilo que é contra a vontade de Deus. Porque se não é dessa forma, nós nos tornaremos, ao resistirmos às autoridades de forma inadequada, nos tornaremos anarquistas. Ou, ao nos sujeitarmos às autoridades quando elas extrapolam e fazem o mal, nos tornaremos coniventes, por subserviência, por covardia, contribuindo para a promoção da injustiça por meio da nossa covardia. Nenhuma coisa nem outra é boa. O que é bom é nós andarmos de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Sejamos fiéis a Deus e obedientes às autoridades, mas sejamos também fiéis a Deus e pessoas que denunciam o mal de forma profética quando as autoridades extrapolam. Essa é a consciência que nós devemos ter de acordo com a palavra de Deus. Então, essas são algumas considerações práticas a partir daquilo que Paulo nos ensina. Eu quero terminar pensando 2 ou 3 situações que eu acho que são dúvidas também dos irmãos. O tema é muito amplo, muita coisa poderia ser dita, mas eu estou me concentrando na ideia do princípio estabelecido por Deus para a autoridade, da nossa relação como cristãos e como cidadãos, com esse ambiente no qual o governo estabelecido por Deus é o guardião da justiça e o promotor do bem, de acordo com o que Deus determinou, ao qual nós nos sujeitamos por uma questão de consciência, de temor a Deus e da consciência do nosso papel como agentes que promovem o bem quando agem da forma certa e cooperam com a atividade dos governos. E eu quero terminar com essas situações então. Por exemplo, alguém poderia perguntar:
Um cristão deveria ser político? Entrar na política? Alguns dizem definitivamente não, porque se ele entrar, se corrompe. Meus amados irmãos, eu fico confuso. Como alguém pode pensar desse jeito? Se um cristão entrar na política, ele se corrompe, então não deve entrar. Eu vejo dois problemas aqui. O primeiro é o medo de corromper-se por estar num ambiente que ele julga perigoso. Afinal de contas, nós não temos firmeza na nossa fé? Nós não estamos absolutamente fechados com a palavra e com a vontade de Deus? Sim, porque se nós estamos e se nós temos consciência diante de Deus e temos firmeza, por que temer? Por que ter medo? Por que temer se corromper? Essa é um pensamento incompreensível e injustificável e que só cabe numa lógica em que a palavra de Deus não é levada a sério. Porque aqueles que levam a palavra de Deus a sério não temem nenhum ambiente, porque ele entrará e sairá de forma a glorificar a Deus. Ele não tem que temer se ele tem firmeza na verdade. Agora, se ele é covarde, se ele não conhece a palavra de Deus, se não tem compromisso com ela, deve temer sim. O melhor é que não se envolva. Porque muitos que se envolvem estão dando péssimos testemunhos. Essas pessoas simplesmente não servem a Deus como deveriam, ainda que levem o nome de cristãos na política. Então a resposta a essa pergunta, olhando biblicamente, é sim. O crente pode se envolver com a política e seria muito bom, muito desejável se o número de candidatos a cargos elegíveis cristãos fosse maior, mas de cristãos verdadeiros, de cristãos que conhecem, amam e obedecem à palavra de Deus. Porque essas pessoas só promoveriam o bem na medida em que agissem de acordo com sua consciência diante de Deus. Pensem como seria melhor para a nação se pessoas que temem a Deus e que andam na justiça e na verdade estivessem ocupando cargos estratégicos. Agora, segunda questão. Crente só deve votar em crente? A resposta também é não. É não. Não necessariamente. Porque o princípio está estabelecido. O crente deve votar em crente se o candidato crente for justo, se tiver compromisso com a verdade, se não for corrupto, se não for alguém que vende a sua alma ao mal. Então ele é digno do voto. Agora, se diante de um quadro onde você tem um crente e um descrente, sendo que o crente é injusto e o descrente é alguém que cumpre com aquilo que Deus estabeleceu, então esse é mais digno do seu voto do que o irmão corrupto. Ninguém deve votar a priori no crente pelo fato dele ser crente. As coisas não funcionam assim. Existem crentes que são terrivelmente corruptos e que envergonham esse nome. E existem descrentes que são bons políticos e que cumprem fielmente o seu ofício diante do que Deus estabeleceu. Então a resposta é não, depende. Terceira situação. Um pastor deveria entrar na política e se candidatar?
A Bíblia não proíbe. Veja, nós temos pessoas importantíssimas na Bíblia que foram governantes. Um caso clássico é o de Daniel. Não que ele preferiu isso, mas quando surgiu a oportunidade, ele assumiu e foi absolutamente fiel a Deus como um líder importante que serviu as autoridades sob as quais estava e que promoveu o bem e a justiça. E foi usado poderosamente por Deus naquele ambiente. Então, não há uma proibição divina, pensando no pastor enquanto uma autoridade eclesiástica. Eventualmente, ele pode se tornar político em situações específicas. Agora, algumas considerações a fazer. Não deveria usar o nome de pastor como se isso significasse alguma vantagem no mundo político. Não. Use o seu próprio nome, não é pastor fulano, o senador pastor fulano, ou o governador pastor fulano, não. É o ente individual, que no ambiente eclesiástico exerce a gloriosa função de pastor, mas no ambiente político ele é um ente da sociedade que está ali para cumprir um papel muito bem delineado. Simplesmente isso. Agora, se isso é o desejável ou não, penso eu que a função gloriosa do pastorado pode simplesmente inviabilizar qualquer pretensão política quando o pastor está de fato envolvido com o pastoreio. Não sei se sobraria tempo. Não sei se seria possível. Mas nós sabemos que existem pastores que são chamados bivocacionados. Então, mesmo que não seja no ambiente político, ele trabalha numa empresa ou ele é empresário. Essa é uma outra situação e, nesse caso, como ele já divide o seu tempo naturalmente, ele poderia também envolver-se no mundo político sob essas condições, de não usar o título de pastor como sendo representando alguma vantagem. Até porque quando existe corrupção de agentes políticos crentes, pastores, isso achincalha o nome glorioso dessa função, aliás, essa função gloriosa do pastoreio. Mas, a priori, eu não vejo uma total impossibilidade, mas acho que em algumas situações é bem difícil. Por fim, e aí a gente termina e caso tenha alguma pergunta, a gente tenta responder. Por fim, qual deve ser a relação das igrejas com o ambiente político? Das igrejas, denominações e igrejas locais. Eu diria assim, não deve ser como muitos casos que a gente vê por aí. Igrejas que se envolvem da pior forma possível, que dão os seus púlpitos para que políticos corruptos falem, recebem dinheiro desses corruptos, sejam crentes ou não, e vendem o voto dos crentes. Quando um pastor recebe dinheiro de um político, seja crente ou não, e para mim já está claro, se um político dá dinheiro a um pastor pelo voto dos crentes de sua igreja, para mim está claro, ele é corrupto, o político é corrupto. E quando o pastor recebe esse dinheiro, prometendo que sua igreja votará naquele político, pelo dinheiro recebido, ele está sendo, no mínimo, conivente com a corrupção e ajudando a perpetuá-la. Então, essa manipulação da consciência do rebanho é pecado.
E é a pior forma possível de uma igreja se envolver com a política. Pecado. O pastor não tem poder sobre a consciência do rebanho. O irmão vota em quem quiser. No entanto, eu acredito que as igrejas deveriam sim se envolver com a política de uma forma sadia, de uma maneira saudável. E como seria isso? Eu acho, por exemplo, que não no ambiente do culto, mas em outras circunstâncias, as igrejas deveriam chamar os seus membros e, eventualmente, até mesmo a sociedade, para conversarem sobre o processo, para conversarem sobre a própria questão da política, dos governos, para conscientizar sobre o que é política, o que é governo, qual o papel do político, o elemento da justiça, da verdade, da integridade moral, da total aversão à corrupção, à tirania. Então, essa conscientização proposital, ela é benéfica, porque vai atualizar a consciência dos cristãos e vai permitir que eles se vejam como cidadãos de um país, de um estado, de uma cidade, que vivem nessa relação com o ambiente político de acordo com o que Deus estabeleceu. Então, essa conscientização, por exemplo, vai permitir que os crentes avaliem melhor os seus candidatos. Procurem ver se são pessoas justas, façam escolhas conscientes e combatam pelo voto a corrupção, a maldade, a mentira. A igreja poderia ou deveria chamar algum político para falar entre eles? Por que não? Só não acho que o culto seja o local adequado, mas qualquer outro momento, qualquer outra reunião com essa intenção, é bom que eles se apresentem e que falem para serem ouvidos, conhecidos, indagados, cobrados. Não tem problema nenhum nisso. E seria interessante que nós pudéssemos ouvir face a face, tete a tete, os candidatos, né? Para podermos avaliar melhor. Então, eu acho que essa é uma boa maneira de se envolver. A conscientização proposital, promovida pelos líderes das igrejas, para tornar os crentes conscientes da justiça e de como devem viver como cidadãos conscientes e fiéis a Deus nesse ambiente político. Bem, eu pensei aqui em algumas situações, mas aí eu quero agora passar para o pastor Cesário e deixar que ele conduza, porque eu posso ter esquecido de alguma coisa, ou ele pode querer acrescentar mais alguma coisa, e eventualmente pode ter alguma pergunta. Deus abençoe os queridos irmãos. Amém, pastor Alexandre. Uma exposição muito clara, muito bíblica, em um tema relevante, porque acredito que há uma má compreensão com relação exatamente aos textos abordados, né, quanto à ideia de toda autoridade ela é designada, né, e se devemos ou não, designada por Deus, devemos ou não, completa submissão. Temos aqui já algumas perguntas, né, já coloquei aí na tela, que é do presbítero lá da cidade de Natal, Luzimar Dourado. A Bíblia nos afirma, o mundo jaz no maligno. O crente precisa entrar na política partidária para denunciar todas as formas de pecados? Essa é uma pergunta que já está exposta aí. Amém. Agradecemos ao querido irmão pela pergunta, não é? Tão importante e tão relevante. Não é uma questão de necessidade. Para denunciar, nós podemos fazer enquanto cidadãos. Enquanto cidadãos,
cristãos, ou seja, a ideia do cristianismo aí entra como consciência. Partimos do pressuposto de que um cristão conhece a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, ele tem amplas condições de avaliar o ambiente, perceber os pecados, os erros, mesmo dos governantes, e então denunciar profeticamente. Ele pode fazer isso enquanto ente político, político no sentido de ser cidadão. Porque essa questão, só esclarecendo, irmãos, essa questão político ou política vem da ideia de polis, né? Isso aqui é a percepção grega da política. Era aquilo que deveria ser feito em benefício da polis ou da cidade, dessa organização geográfica e demográfica, de grupos humanos que vivem no mesmo território, as polis. Daí vem a ideia de política. Política é quem promove o bem da cidade. E um ente da polis é um ente político, porque ele faz parte da polis. Então, todos somos políticos nesse sentido, entes políticos, porque somos membros de uma mesma organização social que está colocada em um território geográfico, uma cidade. Então, nós somos políticos, quer queira, quer não, enquanto cidadãos. Nessa condição, ele tem amplos direitos de denunciar os desvios praticados pelos governantes e os pecados praticados nesse ambiente. Ele não precisa entrar na política partidária. Agora, dessa questão advém outra. É errado um crente entrar em um partido? Claro que não. Eu falei anteriormente que qualquer cristão consciente poderia entrar no ambiente político para fazer o que é justo, o que é certo. E isso no país se faz através dos partidos, não tem outra forma de se fazer. Então, não é errado você também ser filiado a algum partido. Você vai conseguir se candidatar, eventualmente querendo, dessa maneira. Agora, a justiça, ela deve lhe acompanhar em qualquer situação, seja num ambiente partidário ou não partidário. Ok, então, muito obrigado. Temos aqui acredito, uma pergunta do Ailton Guedes, né? Não devemos ser partidaristas, mas é correto um cristão, eu coloco aqui entre aspas, né, a palavra cristão, apoiar as pautas da esquerda? E o pior, alguns dizem, ele roubou, mas fez. Acho que é uma pergunta que ele quer fazer aqui, não é apenas uma reflexão. Uhum. Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque ela fala bastante assim do que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá. A primeira questão aí que o irmão levantou é se um cristão pode defender as pautas da esquerda. A gente vive hoje num país, isso se tornou até mesmo já um jargão, um país extremamente polarizado entre direita e esquerda. E essa polarização só está acontecendo porque o que nós chamamos de direita começou a reivindicar o mesmo espaço que foi jeitosamente conquistado pela esquerda. A esquerda conseguiu, de forma muito consciente, ocupar os espaços. De repente, o pessoal da direita se percebeu como acuado. E agora eles começam a estabelecer resistência, a reivindicar esse espaço. Então, é inevitável que a polarização aconteça. Eu diria, nesse ambiente é inevitável, quando a esquerda se fortaleceu de forma exacerbada. E o mérito deles aqui
é que a estratégia deles funcionou. Eles souberam fazer, e o pessoal do outro lado adormeceu, né? Passou um longo tempo dormindo, está acordando agora. Agora acordou com muita fome, com muita vontade, então os embates são inevitáveis. Nesse ambiente polarizado, a tendência é pensarmos da seguinte forma: tudo que é de esquerda, eu digo a tendência é porque eu estou partindo de um pressuposto aqui, de que é mais normal, é mais comum, eu diria, mais comum, que os cristãos brasileiros se identifiquem mais com aquilo que se chama de direita. Eu não estou dizendo que essa é uma verdade absoluta, eu estou dizendo que é mais comum. Sendo assim, nesse ambiente polarizado, é muito natural que se pense tudo que é de esquerda é do diabo. Tudo que é da esquerda é mal. Agora, esse pensamento, logicamente, está ligado ao fato de que o ambiente está extremamente polarizado. Então, é como se todos os que fossem da esquerda fossem conscientemente pessoas que querem promover o mal. E aí nós temos alguns irmãos que são de partidos de esquerda. A priori, eles não são maus por isso. No entanto, vamos então agora dar nome às coisas. A chamada pauta da esquerda, conquanto conserve elementos positivos também, por exemplo, a ideia de humanidade da esquerda, do ser humano, do valor do ser humano, a ideia, pelo menos a ideia de igualdade e tal, isso aí é apregoado. Tanto é que, recentemente, eu escutei um pastor dizendo que ele, particularmente falando, defende as pautas da esquerda exatamente por essas questões que enfatizam muito a humanidade, o fator humano. Mas, vamos dar nome às coisas. A pauta, chamada pauta da esquerda, enquanto projeto global, macro, enquanto pacote, é uma pauta progressista. Isso aí é admitido, não é segredo para ninguém. Eles próprios admitem isso, que é uma pauta progressista. E a ideia de progressismo aqui é uma antítese da ideia de conservadorismo. Você tem, portanto, esses dois polos, o polo progressista e o polo conservador. Qual é a questão aqui? O polo progressista defende ideias que são profundamente heterogêneas. Em outras palavras, a pauta progressista admite um leque de possibilidades que, em diversas circunstâncias, vão adentrar no campo da moralidade e absolutamente não estarão alinhadas com a chamada moralidade bíblica. Eu nem me refiro à moralidade cristã, porque há uma diversidade muito grande de conceitos quando a gente fala em moralidade cristã. Eu me refiro à moralidade bíblica, entendendo que a Bíblia estabelece padrões morais absolutos que são necessários para todos nós. E sendo a pauta da esquerda uma pauta progressista, o conflito com a moralidade bíblica é inevitável. Então seria absurdo chegar aqui e dizer, por um lado, tudo que a esquerda defende é mal. Essa é uma ideia absurda. Por outro lado, dizer toda a pauta da esquerda, que é uma pauta progressista, é boa. Seria outro absurdo. E aqui a questão dos partidos. Por que pode ser um problema a política partidária? Porque quando o adepto de partido não tem, eu me refiro a um crente, não tem uma consciência bíblica, ele compra o pacote completo e passa a defender tudo que o partido defende.
e a abraçar toda a pauta de um espectro desse ambiente, o espectro progressista. E aí ele vai entrar em contradição inevitável com a palavra de Deus, não é com o cristianismo, é com a palavra de Deus, que denuncia muito daquilo que a pauta progressista defende, é simples assim. Agora, isso significa dizer que a pauta da direita é 100% correta? É um outro absurdo dizer isso. No entanto, por ser mais conservadora, eu diria, nós teríamos menos problemas. Teríamos menos problemas, mas isso também deve ser vigiado com a consciência bíblica, porque a Bíblia estabelece princípios mais elevados do que qualquer um dos espectros, e é por ela que devemos nos guiar. Então, abraçar de forma acrítica, sem críticas, uma pauta progressista, ou então uma pauta que seja de direita, mas que extrapole os limites, eu diria que é um grande mal. É um grande mal. Eu acho que os crentes têm muito a contribuir com o país, desde que conheçam a palavra de Deus, a amem e a observem. E eles serão conscientes e saberão como agir nessas situações. Ok, pastor, né? Eu sei que tem um candidato aqui no estado da Paraíba, né, ao Senado, que é pastor, e ele falou que, se possível, né, ele gostaria de ser candidato sem partido. E é uma coisa ruim no Brasil, que não permite que alguém se lance, como nos Estados Unidos, que são chamados os candidatos independentes. Ou seja, eles mesmos têm a sua proposta. Isso. A grande questão é quando você entra num partido, pode ter coisa boa e tem coisa ruim. Você tem, como você colocou, tem que pegar o pacote todo, né? E não apenas o desejável. E realmente tem que acontecer uma mudança no sistema político brasileiro. Permitir que pessoas de forma independente se lancem e que sejam candidatos a qualquer cargo público. Só que nesse sistema partidário, né, que tem aí o fundão, né, que é um absurdo, bilhões e bilhões. Absurdo. O Senado e os deputados aprovaram para financiamento, estão definindo leis a favor desses partidos, seja de direita ou de esquerda, que deveria acabar com isso e permitir candidatos independentes, né, que se lancem, e cabe ao povo tomar a decisão. Vamos à próxima pergunta aqui, vem do presbítero Luciano, da cidade de Picuí, na Paraíba. Ele pergunta qual bibliografia seria sugerida para quem deseja aprender mais sobre esse assunto. Esse é um assunto muito importante. Muito bom, presbítero Luciano. Eu não teria aqui o nome das obras, mas eu posso indicar o caminho das águas. A editora Vida Nova tem lançado um material muito interessante no campo da política, de autores como Franklin Ferreira, que é um teólogo sistemático brasileiro, Wayne Grudem também escreveu nesse campo, também com obras lançadas pela Vida Nova. Herman Doiver, que é um cristão com a consciência, isso aí de um tempo um pouco mais remoto, mas é um cristão holandês com a consciência política muito acurada, também dando uma excelente contribuição desse campo, com obras lançadas também pela editora Vida Nova. Então, basta você procurar nos materiais da editora
esse tema de política, e você vai achar, eu não diria muitas coisas, porque estão começando a entrar nesse campo, mas já tem boas obras, e eu aconselho. Existe uma obra antiga, do bispo Robinson Cavalcante. Robinson Cavalcante, que foi uma das referências da reflexão política a partir da mentalidade cristã, e essa obra dele, que fala também do cristão e a política, é uma obra de referência, porque pensa com profundidade o papel do crente nesse ambiente político, ele enquanto um ente político. Então, Robinson Cavalcante também deu uma contribuição valiosíssima nisso. E eu aconselho que vocês também procurem se informar sobre os materiais que foram produzidos como resultado do famoso Congresso de Evangelização que aconteceu em Lausanne, na Suíça, de onde surgiu o chamado Pacto de Lausanne, e diversos textos foram produzidos a partir desse grande encontro, que na época contou com a participação, né, na sua primeira versão, de pessoas como Billy Graham, John Stott, o próprio, se não me engano, o próprio Robinson Cavalcante, Franz Schaeffer e outros nomes de bastante relevância. E a partir dali começou-se a encarar uma consciência do papel social também da igreja, dos crentes. Então vale a pena consultar o que foi produzido a partir desse congresso. Pastor Alexandre, temos aí uma sugestão do Rafael Marinho, né, sobre um livro aí que está na tela, né, A Nova Era e a Revolução Cultural. Ele também está recomendando a leitura desse material aí. Ótimo. Ok. Quero enviar aqui o meu abraço aí ao Dr. Jorge Machado, advogado. Ele sempre está participando da Escola Bíblica. Ele reside em São Paulo, amigo nosso, irmão em Cristo, um irmão muito precioso. Ele e a sua esposa, a missionária Deise. É uma alegria tê-lo aí, Dr. Jorge, em nossa Escola Bíblica Nacional. Bem, estamos chegando aí no tempo, já 1h30. Temos aqui mais algumas perguntas, né? Eu vou colocar essa aqui do Josibias, né? Mesmo que o cristão não esteja envolvido diretamente na política, o fanatismo por uma ideologia é aceito? O fanatismo é algo que deve ser repudiado, né? Porque o fanatismo pressupõe uma contaminação da livre consciência, ou da consciência que se baseia na revelação. A gente tem fanatismo religioso e tem fanatismo político. A ideia de fanatismo está muito ligada às entranhas da devoção que uma pessoa pode atribuir a um outro ente. Normalmente um ente religioso, seja um ídolo, seja um líder religioso. E esse sentimento religioso muitas vezes é levado para um ambiente político. E as pessoas começam a agir de forma fanática e quase religiosa também com os políticos, quase adorando os políticos ou transformando-os em deuses. Tem um exemplo muito interessante na Bíblia, que é o da relação dos cidadãos de Tiro com Herodes. Está lá em Atos. O texto diz que Herodes estava brigado com os cidadãos de Tiro. Herodes era um déspota, não é? E ele, um déspota arrogante, orgulhoso. E ele estava com inimizade com os cidadãos de Tiro. E isso fazia o quê? Veja o jogo político aqui. Ele começou a estabelecer sanções contra aquela cidade. O povo de Tiro, se vendo
alijado ou se vendo prejudicado, colocado à parte, eles pedem audiência com o rei e conseguem essa audiência. Então, eles preparam tudo para glorificar Herodes, para quebrar essa inimizade e serem beneficiados. Eles foram bastante estratégicos. O problema é que, como agiram de forma fanática, ou pelo menos a ação parecia ser isso, e levou Herodes a acreditar, vejam o que aconteceu. Herodes, com toda a pompa, fez um discurso, como os políticos gostam de fazer, aquele discurso, não é, verborrágico, e ele falou tanto, e o povo, muito estrategicamente, querendo bajular o rei para adquirir o favor dele de volta, começou a gritar fanaticamente as seguintes palavras: voz de Deus e não de homem. Voz de Deus e não de homem. Em outras palavras, começaram a dizer que Herodes estava falando como um Deus. Isso é bajulação fanática, não é? E Herodes acreditou nisso. E isso foi a razão pela qual o texto diz que comido de bichos expirou. Então veja que o fanatismo, ele acabou cooptando a alma do Herodes, que acreditou que era uma divindade, não um homem, de alguma forma. E essa arrogância extremada fez com que Deus o julgasse, e o juízo para ele foi a morte. Acontece que, às vezes, os políticos são adorados. Há uma tendência, o ser humano é um ser devoto por natureza. E quando ele não julga as coisas de forma bíblica, de forma consciente, ele começa a idolatrar os homens. E isso pode acontecer com qualquer contexto em que o ente político se veja ou seja apresentado como um ente iluminado, um instrumento de Deus na terra, e tudo que ele faz é a vontade de Deus, e as pessoas fanaticamente passam a adorá-lo. Isso é péssimo. O fanatismo deve ser rejeitado, absolutamente rejeitado. Seja de que lado for. Seja de que lado for, porque isso só faz mal à pessoa e só faz mal ao país e às cidades. Ok, então, acredito que devemos retornar essa temática, talvez, né, fazendo uma avaliação mais objetiva sobre o que está sobre a mesa, não defendendo. Por exemplo, é necessário fazer uma avaliação do programa partidário. Estamos prestes a tomar uma decisão a nível estadual, né, de governadores, presidente, senadores, né? E eu quero deixar aqui uma palavra final, irmãos, que às vezes a gente observa ou mira mais no cargo mais poderoso, que é o de presidente. O sistema político brasileiro já provou que o Congresso Nacional tem um poder que aqueles que fazem as leis, especialmente o Senado da República, que pode cassar um mandato de um presidente, pode cassar um mandato de um desembargador, pode cassar um mandato de um ministro do STF. E a gente tem percebido que eles não julgam mais conforme as leis. É muito mais estratégico termos homens leais ao Senhor, não em cargos executivos, mas em cargos que na nossa Constituição revelou que tem mais poder do que o executivo. Quem aprova as leis e quem remove governadores e presidentes tem mais poder. E às vezes ele se preocupa mais com o voto, né, daquele que vai fazer. Ele não faz milagres, ninguém faz milagres. Devemos orar profundamente sobre essa questão, porque são leis perversas que são aprovadas. Então,
precisamos de Daniéis, né? Precisamos de José do Egito, homens sérios. E vamos esquecer o cargo de presidente, de governador, talvez não seja o mais importante no atual sistema político brasileiro. Como igreja, vamos fazer essa reflexão, vamos trazer essa reflexão sem paixões partidárias, mas baseado na palavra de Deus. Simplesmente ela sim é a regra de fé e prática, também para indicar quem devemos votar, à luz das Escrituras. Pastor Alexandre, muito obrigado por essa aula magnífica. Muito obrigado, presbítera Josimere, por esse tempo precioso da tradução para a linguagem de Libras. Obrigado aos irmãos, pastores, amigos, seminaristas, presbíteros, missionários, professores que participaram dessa escola bíblica. Próximo domingo teremos uma escola bíblica especial sobre o Dia das Mães. E o Departamento Nacional Feminino estará dirigindo essa programação. Você, mãe, mulher, participe, porque será especial para as mães de todo o Brasil. Quero convidar o pastor Alexandre para a sua última participação, orando pela igreja brasileira, orando pelo Brasil, que o Senhor nos dê dias melhores. Amém, meus irmãos. Agradeço pela oportunidade, a Deus em primeiro lugar, ao pastor Cesário também, pela visão estratégica, e vamos orar agora. Eu só queria dizer mais duas palavrinhas rápidas antes de orar. A primeira é, querido irmão, se eventualmente você se deixou cooptar, né, pela ideia da política partidária acrítica, que é aquela que compra o pacote completo, que acredita em tudo que o partido diz, que defende toda a pauta de forma acrítica, saiba que antes de ser de um partido, você é de Cristo, do reino de Deus, cuja verdade é superior a qualquer partido. Então, se eventualmente você se vê muito cooptado, absorvido por isso, pela política partidária, as propostas partidárias, talvez seja um momento de você frear um pouquinho, parar um pouco e se pensar, ou pensar o partido diante de Deus, da palavra de Deus, sabendo que Deus e o partido não se confundem. A Bíblia e a política partidária não são idênticas. E Deus e a palavra de Deus julgará todas as pautas partidárias. Então, pense sobre isso. Porque antes de ser do partido, você é de Cristo e é a Ele que você deve obediência. Segunda coisa, a todos agora. Ninguém deve dizer em quem você deve votar. A escolha é sua, de acordo com a sua consciência, com a avaliação justa, baseada na verdade da revelação, que é a palavra de Deus. Julgue de acordo com essa consciência. Mas eu acho que vale a pena dizer em quem você não deve votar. Em quem você não deve votar. E aqui eu não me refiro a um nome, eu me refiro a uma situação. Não vote, meu irmão, por uma questão de consciência, em quem notoriamente está envolvido, está entranhado com aquilo que representa o que há de pior nas práticas políticas deste país. Então, julgue todos por essa base. Se você sabe notoriamente que o político é perverso, é tirânico, é corrupto, se isso está evidenciado, se isso é claro,
Meu irmão, por uma questão de consciência, essa pessoa deve ser alijada do ambiente político. Não serve para ser representante de ninguém, porque ele pratica política com as entranhas, vendo nesse instrumento glorioso uma forma muito prática de se promover e de enriquecer. Essa pessoa não serve, seja quem for. Então você pode votar enganado em alguém que você não sabe se é corrupto ou não. Isso é uma situação. Agora, se você sabe que é, não vote, porque senão você vai estar ajudando para perpetuar o atraso nesse país. Enquanto houver corrupção endêmica, como é o caso do que acontece no Brasil, onde aqueles que se envolvem com a corrupção determinam a maneira como as coisas acontecem, esse país não se desenvolve. Não tem como, não tem jeito. Então a corrupção deve ser exterminada do nosso meio como um tumor maligno que tem que ser extirpado, arrancado. Não vote em quem você sabe que é corrupto, que é tirânico, que é mau. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse ambiente, por esse momento, por essa reflexão. Obrigado por tua palavra e pelo que ela nos ensina. Louvado seja o teu nome por aqueles que se interessaram em refletir sobre esse tema. E nos ajuda a sermos fiéis a ti também nisso, para a glória do teu nome, porque nós vivemos neste mundo para a tua glória. Amém. Assim oramos e te agradecemos em teu nome santo. Amém. Deus abençoe.